Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, os fiéis, nessa semana teremos a festa do Imaculado Coração de Maria, que nos traz à memória as revelações de Nossa Senhora em Fátima, especialmente o terceiro segredo, que, segundo todas as probabilidades, diz respeito à crise atual. E a crise atual é uma crise de fé. E o Evangelho de hoje nos fala de 10 leprosos. Os 10 leprosos significam a heresia. Santo Agostinho diz que a lepra é o símbolo da heresia. A lepra atinge o corpo, deforma alguns membros, mas não todos. Assim, a heresia, ela ataca um ou mais pontos da doutrina católica, sem atingi-la toda. É o próprio do herege. Segundo ponto, a heresia é uma doença contagiosa. E a lepra é uma doença contagiosa. E a heresia também. Ela se comunica. Daí a prescrição da lei de Moisés de manter os leprosos distantes. Eles não podiam se comunicar com os outros. E assim se diz Santo Agostinho, devemos ficar longe dos hereges. Não entrar em comunicação com ele, para que a gente não fique contagiado. Antes de continuar, queria lembrar que depois da ação de graças há sempre um pequeno catecismo. Eu convido a todos de permanecerem na capela, porque o catecismo hoje não é bem estudado na infância. E muitos de nós, eu inclusive, cheguei a uma idade já, no final da minha juventude, e não sabia algumas coisas elementares, ou menos não sabia de cor, da doutrina católica. Então é bom ficar para o catecismo. Coisas simples, mas que são necessárias, e que a gente não vai encontrar, não é no mundo de hoje, nem nos meios de comunicação de hoje, que nós encontraremos a doutrina. Então, além do sermão, é bom também ficar para o catecismo. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de pensar nas coisas de Deus, e o catecismo é algo altamente conveniente que a gente estude no domingo. Mas continuando, a heresia é visível e ela é contagiosa. Assim, o modernismo, a nova teologia, a nova liturgia, a nova moral é uma heresia. Toda heresia é constituída por uma nova doutrina, uma nova moral. E toda heresia acaba produzindo uma liturgia para exprimir suas doutrinas de forma concreta e acessível ao povo. Daí, todos aqueles que erraram na fé, que constituíram uma nova doutrina, acabaram fazendo também uma nova liturgia. Até aqueles que nem querem nada com o catolicismo, como os revolucionários da Revolução Francesa, que guilhotinaram, isto é, cortaram a cabeça do rei da França, Luís XVI, eles também fizeram uma liturgia, a Deus a razão. Depois a mudaram para o Ser Supremo, um pouco como faz a maçonaria. Ora, a nova igreja, a igreja conciliar, tem uma nova doutrina, tem uma nova moral, portanto tem também uma nova liturgia. E é por isso que nós devemos evitá-los, evitar essa gente. Evitar essa gente que tem uma doutrina que está errada e que é perniciosa e que é contagiosa e que nos conduz à morte. A epístola de hoje, São Paulo nos diz claramente, a promessa é dada àqueles que guardam a fé. Mas, pelo contrário, a Escritura reuniu tudo sobre o pecado, a fim de que a promessa fosse dada pela fé em Jesus Cristo aos que creem. Se nós perdermos a fé, nós perdemos a promessa. É necessário guardar a fé.
E se algo é nocivo para a nossa fé, a gente deve se afastar. A excomunhão, dizia Dom Lefebvre, nos protege para os que não estão a par dos acontecimentos que vêm abalando o mundo católico de uns 40 anos para cá. Nem todos acompanharam todos os detalhes dessa crise, mas não sei se todos sabem que Moço Lefebvre, em 88, sagrou 4 bispos e ele foi punido com a excomunhão. Só que a excomunhão é inválida. É inválida por quê? Porque ninguém pode ser punido quando ele não cometeu um crime. E o ato de Moço Lefebvre foi um ato heróico. Assim como Santa Joana d'Arc foi punida e queimada viva, e excomungada, e chamada de herética, de cismática, e no entanto a Igreja canonizou. Por quê? Porque não havia crime, havia santidade. Então nem sempre aquele que é punido é necessário procurar ver quem o puniu, se foi a Igreja Católica ou se foram os inimigos da Igreja Católica. Porque muitas vezes são os inimigos da Igreja Católica que assumem os postos que pertencem à Igreja Católica. Assim não foi a Igreja Católica que queimou Santa Joana d'Arc. A Igreja Católica não queima nenhum santo. Ao contrário, a Igreja Católica cultua os santos, ela os honra, ela os põe sobre os altares, ela pede a sua intercessão. Ela não os adora, como dizem os protestantes, de maneira caluniosa, mas ela os honra. E ela sabe que eles têm grande poder junto de Deus. Por isso a Igreja Católica venera os santos, mas não os queima, nem os excomunga. Mas essa excomunhão, tendo sido feita, Moço Lefebvre disse, essa excomunhão nos protege. Por quê? Porque nos mantém longe desses homens que estão com essa lepra do modernismo. O modernismo não é uma invenção, não é uma hipótese, não é uma utopia, é uma realidade. E a gente deve ficar longe dela. Eles, continuava Dom Lefebvre, eles têm o AIDS espiritual. Ora, o AIDS é uma doença contagiosa. O progressismo, o modernismo, o liberalismo e toda heresia são doenças contagiosas, doenças da alma. O medo a ser dito, o protestantismo é evidente. Evitemos, pois, os modernistas, liberais, progressistas, protestantes, maçons e todos os hereges de qualquer título e doutrina que sejam. Mas então poderá-se perguntar, como é que nós converteremos os outros se nós não temos contato com eles? E não só isso, como é que nós poderemos viver sem evitar o contato com todo mundo? Pois hoje nas lojas, nas ruas, universidades, no trabalho, estamos constantemente em contato com os liberais, com os protestantes, com os progressistas, até mesmo, quem sabe, com os maçons. Não ter contato com ninguém é absurdo, evidentemente. É irrealista e também anti-apostólico. É uma objeção sensata esta, mas a resposta é simples. Há 2 maneiras de estar em contato com os outros. Estar em contato com aqueles que têm uma doutrina errada. Uma maneira é estar em contato com eles naquilo que não diz respeito ao erro deles, à sua infidelidade, ao seu paganismo. Quando eu entro no ônibus, eu não preciso saber se o motorista é da tradição ou não. Eu não preciso saber se o trocador de que religião ele é. Basta que eu saiba que eu peguei o ônibus certo e que o motorista, ele sabe dirigir, que o trocador sabe dar o troco. Isso basta. Mas há uma outra maneira de ter contato com os hereges, uma outra maneira de ter contato com alguém que tem uma doutrina perversa. Esta maneira é aquela que me une à heresia do herege, que me une à doutrina daquele que tem uma doutrina errada. É a maneira que me une ao modo de viver e ao modo de prestar um culto a Deus daquele que está na heresia. A situação aí muda totalmente. Há ainda um outro aspecto, que talvez ainda mais dramático, é o de se pôr sob a autoridade de alguém que não professa a integridade da fé católica e que, de propósito, vai me impedir de professá-la. Isso aconteceu com Campos. Estamos chegando de Arraial Novo, ontem estávamos em Arraial Novo, fomos lá na sexta, voltamos ontem. Arraial Novo, como vocês sabem, é uma pequena região da Diocese de Campos. O senhor Alair Degla Exposto faleceu no dia 16 de julho passado, festa de Nossa Senhora do Carmo.
Sexta-feira, agora, foi a missa de 30º dia e os fiéis me convidaram para rezar a missa lá. O senhor Alair faleceu em casa, cercado de todos os seus filhos, coisa curiosa, não muito comum. Todos os filhos estavam lá rezando com ele, e ele não estava só se unindo, porque ele estava com câncer, não havia mais remédio, então ele foi para casa, e estavam rezando o terço. Quando estavam na última dezena, ele abriu os olhos, olhou para cada um dos filhos, dos presentes, rodeou assim todo o quarto, e aí deu 1 ou 2 suspiros e faleceu. Havia apressado um pouquinho a respiração, mas não foi uma agonia dolorosa, foi uma morte suave. Assim falece um justo. Assim faleceu um homem que conheceu Dom Antônio de Castro Maier e que ficou fiel à sua herança espiritual. Este homem, com outros fiéis de Arrau Novo, são eles que disseram a Dom Fernando Rifan e a seus padres: nós não queremos mais contato com os senhores. Não queremos mais contato com os senhores. Uma decisão que eles tomaram, extremamente corajosa. Eles construíram com suas próprias mãos uma igreja. E nessa igreja eles falaram: os senhores não entram mais aqui. Por quê? Porque os senhores se puseram sob a autoridade de homens que não professam a integridade da fé católica, de homens que são progressistas. E os senhores se tornaram progressistas. E os senhores estão tornando nossos filhos progressistas. E os senhores estão nos ameaçando de nos tornarmos a nós mesmos progressistas junto com os senhores. Ora, não foi isso que nós aprendemos de Dom Antônio de Castro Maier. Dom Antônio de Castro Maier nos ensinou que o progressismo é ruim, que a missa nova conduz à heresia, que o Concílio Vaticano II é um desastre, o maior de todos os tempos desde a sua fundação, diz Dom Lefebvre. Dom Antônio de Castro Maier nos ensinou que a televisão é um flagelo, que a calça comprida não é para as mulheres, e que Dom Lefebvre, Dom Antônio havia ensinado que Dom Lefebvre tinha razão em sagrar os bispos, 4 bispos, em 88, e por isso Dom Antônio foi e participou da cerimônia. Ora, hoje, os senhores, os seus padres, disseram eles, estou resumindo só a ideia principal, as palavras não foram exatamente essas, mas é toda a razão que eu estou exprimindo em poucas palavras. Ora, hoje o Senhor e os seus padres nos dizem o contrário, já que Dom Fernando concelebra a nova missa e os padres de Dom Fernando também concelebram. Hoje a televisão, por conselho dos seus padres, invadiram as nossas casas, as casas das famílias católicas de Campos. A Modéstia perde terreno na diocese a cada dia. Dom Lefebvre é considerado cismático. E o Concílio Vaticano é aceito praticamente por todos os padres, sobretudo por Dom Fernando Rifan. Ora, este é o resultado desta união com os progressistas. A lepra é uma doença contagiosa. E a lepra de Santo Agostinho é a imagem da heresia. A heresia é contagiosa. É por isso que Dom Tissi de Malheré acaba de escrever, há pouco mais de um mês, um belo artigo na revista O Sol da Terra, revista dos dominicanos da tradição na França. Ele diz: bem-aventurado aqueles que não estão nesta comunhão, bem-aventurados que não estão na comunhão de Dom Rifan, que não estão na comunhão desses bispos que foram em Copacabana e receber o Papa numa cerimônia que, infelizmente, sem nenhum contentamento nós dizemos isso, mas nós constatamos uma cerimônia onde os bispos não se comportaram como bispos, onde o Papa fala coisas inadmissíveis, que jamais sairiam da boca de um São Pio X. Jamais, jamais, jamais. Esta comunhão com os modernistas, comunhão com os liberais que ocuparam Roma. E Dom Tissi prossegue: feliz abandono, feliz marginalização. É melhor para nós
ficar separado deles, rezar por eles, trabalhar para que eles se convertam, escrevendo artigos que mostrem bem a verdade, que eles possam ler esses artigos, que eles possam ler esses livros, que eles possam ter alguma coisa que os faça consciência bater e voltarem para a fé católica. E continua Dom Tissé de Mallarré. A vocação da Fraternidade de São Pio X nunca foi de receber as bênçãos e os reconhecimentos da Igreja Conciliar. Assim como Santa Joana d'Arc foi condenada à morte, não pela Igreja Católica, pois a Igreja Católica canonizou, mas sim pelos traidores da Igreja, por um bispo que traiu a sua missão, o bispo chamado Cochon. Assim, Dom Lefebvre e Dom Antônio foram excomungados, e os bispos por ele ordenados também, mas não pela Igreja Católica. É um mistério, mas não foi a Igreja Católica que os condenou. A Igreja Católica não condena o bem, ao contrário, ela promove o bem. Ela não promove o mal, ela não promove a heresia. Quem fez isso, eles mesmos já deram o nome, pois eles inventaram essa expressão, a Igreja Conciliar. A Igreja Conciliar não é a Igreja Católica. A Igreja Católica está ocupada por esses homens. Mas então todos esses papas são hereges, são maçons, estão todos fora da Igreja? Não há nisso um exagero? Onde vamos parar se destruirmos assim as bases da autoridade? Para nós, por acaso a Igreja acabou? Alguém poderia fazer essas perguntas? Não. Apenas estamos dizendo que o modernismo é a reunião de todas as heresias. Quem o disse não fomos nós, mas o Papa São Pio X, na sua grande encíclica Pascendi. Mas dizemos também, junto com São Pio X, São Pio X não excomungou todos os hereges modernistas. Ele excomungou 5 ou 6. E por quê? Porque o modernismo, assim como o liberalismo, admite uma infinidade de matizes. E cabe à Igreja Católica julgar e declarar quem é e quem não é culpado de crime dessa heresia. E cabe à Igreja Católica de aplicar a devida pena que cada um desses homens merecem. Quanto a nós não temos, evidentemente, essa autoridade. Não cabe a nós julgar o grau o grau e a pena que merecem cada um dos homens que professam essa doutrina já condenada. Mas cabe a nós, sim, isso cabe a nós, de proteger a nossa fé, isso sim. Não cabe a nós de dizer quem está e quem não está dentro da Igreja Católica, mas cabe a nós de guardar a fé católica, isso sim. E é por isso que nós não queremos um contato com homens que não professam a integridade da fé católica, homens que dizem o contrário de São Pio X. Isso nós não queremos. E é por isso que nós queremos seguir os bispos, os conselhos de Dom Lefebvre e Dom Antônio. Por isso que nós queremos seguir os conselhos de Santo Agostinho, que comentando o Evangelho de hoje nos diz que devemos evitar a sociedade aos hereges, os quais devem ser mantidos longe de nós. E que, como os 10 leprosos do Evangelho, devemos invocar com veemência o Salvador. Eles gritavam: Jesus, Mestre, tende piedade de nós. Clamavam a Nosso Senhor, o chamando de Mestre. Mestre. Santo Agostinho, por isso que ele diz que a lepra é uma imagem da heresia, já que os leprosos, para serem curados, chamavam Jesus de Mestre. Ele via nisso uma indicação para interpretar essa passagem, que é ao mesmo tempo um fato real e que tem uma significação espiritual. Jesus Mestre, isto é, aquele que ensina a evitar a heresia e a aderir à verdade. Jesus Mestre, protegei-nos da heresia, que nos cerca de todos os lados, neste mundo que corre a sua ruína. Essa heresia que é sobretudo o liberalismo, já que o modernismo nasceu do liberalismo. Podemos dizer que o liberalismo é a heresia final, que se assemelha à heresia inicial. A heresia inicial é aquela de Lúcifer, que disse a Eva: você é livre, pode comer do fruto proibido. Ele não é proibido, ao contrário, coma dele você será como Deus.
E o liberalismo moderno diz a mesma coisa. Façam o que quiserem. Façam o contrário dos 10 mandamentos. Os mandamentos mandam não matar, podem matar. Façam aborto quando quiserem. Com o mandamento de Deus, manda honrar pai e mãe. Não façam casais onde não tem pai nem mãe, onde só tem 2 pais ou 2 mães. O mundo moderno toma liberdades em relação à lei de Deus. O mundo de Deus se afasta de Deus. E por isso que nós queremos afastar do mundo moderno para ficar unidos a Deus. Nosso Senhor envia os 10 leprosos aos sacerdotes. Nosso Senhor nos envia a São Pio X, a Dom Lefebvre, a Dom Antônio e aos bispos que lhe permanecem fiéis. Eis porque aqui nós lemos com toda atenção o que os bispos da tradição escrevem, quando aí encontramos a mesma doutrina, a mesma voz, o mesmo conteúdo ao qual nos acostumaram Dom Lefebvre e Dom Antônio Castro Maier. Pois é na fé que eles professaram que nós queremos viver e morrer, e não na fé modernista liberal, da qual, como dizia Corsão, nós não queremos nem viver nem morrer. Nosso modelo da boa morte é o Senhor Aldair Douglas Post, que faleceu em Arrau Novo, na tradição, durante a recitação do terço, no dia de Nossa Senhora do Carmo, como um digno filho de Dom Antônio de Castro Maier. A ele Nosso Senhor pode dizer certamente, como disse ao samaritano que voltou para agradecer, Nosso Senhor diz: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Que seja assim também para cada um de nós, assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.